Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos ver o Miguel Morgado a analisar a patetice que Marcelo Rebelo de Sousa disse sobre Donald Trump. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal e coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. Comecemos então pelas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre Donald Trump, dizendo que o presidente norte-americano tem funcionado como um ativo soviético na guerra contra a Ucrânia e que, do ponto de vista estratégico, objetivo, disse Marcelo, as ações de Trump têm favorecido a Federação Russa. Nós sabemos que um presidente, enquanto representante de um Estado, não pode dizer tudo aquilo que lhe passa pela cabeça, por muito justas ou por muito justo que possa ser esse pensamento. Isto é só Marcelo a ser Marcelo ou há aqui algum lado político mais calculado? Infelizmente para Portugal, é só o Marcelo a ser Marcelo. Como agora é bonito para a esquerda estar sempre a dizer mal de Trump. Como ele quer ficar bem com todas as pessoas, veio fazer este joguinho para ganhar mais popularidade. Mas vamos ouvir a opinião de Miguel Morgado. Não, é Marcelo a ser Marcelo para mal dos nossos pecados. O Presidente não está a ajudar-nos a nós, povo português, a ajudá-lo a ele a terminar o mandato com o mínimo de dignidade. Por uma razão, isto aqui não interessa saber se eu, a Clara ou qualquer português, o que é que acha do Trump. Se o acham corrupto ou está alguém a soldo, ser um ativo é uma expressão com um sentido muito estrito, não é assim tão lata a sua interpretação. É alguém que foi recrutado pelo Serviço de Informações estrangeiro e, portanto, neste caso, Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso Presidente, está a dizer de Trump que ele é uma espécie de candidato da Manchúria, para quem tem essa referência cinematográfica. Portanto, alguém que age conscientemente ao serviço dos interesses russos. Sim. Isso na América é, como seria em Portugal, um crime de alta traição que é punido com a pena capital nos Estados Unidos ainda por cima. Mas porquê é que o Presidente não tem direito à sua opinião? Sim. Como nós todos temos direito à opinião. Eu podia dizer agora, Clara de Sousa, eu estou absolutamente convencido que Trump é um ativo russo. Eu podia dizer uma coisa dessas. Porquê é que o Presidente não pode? Bem, pelas razões mais evidentes. Ou se pode, não deve, Miguel. Mas há aqui uma coisa que é preciso ter em conta. Os Presidentes e os chefes do Governo não podem dar bitites, palpites. Porquê? Porque eles falam em nome de um povo inteiro. Eu não admito que o meu Presidente da República ou o meu Primeiro-Ministro fale, seja sobre um chefe de Estado estrangeiro ou sobre outra coisa qualquer, com base em palpites. Isso parece básico para todas as pessoas, menos para Marcelo Rebelo de Sousa, infelizmente. Um Presidente da República que se preze não pode andar a dizer tudo o que lhe apetece e tudo o que lhe vem à cabeça. Mas como Marcelo quer sair com uma boa imagem da presidência, faz estas parvoíces a toda a hora. Desconfio é que isso só lhe tem destruído ainda mais a imagem. Mesmo nas circunstâncias em que o fez na Universidade de Verão? Mesmo nas circunstâncias em que o fez, porque ele não estava a deixar de ser Presidente da República. Agora vamos ver, porque é que é um palpite? Porque dizer-se que um Presidente, neste caso dos Estados Unidos, é um ativo russo, supõe informação. Supõe informação. E nos Estados Unidos tem havido muitas investigações à volta de Trump para determinar se ele de facto foi um ativo russo. Essas investigações começaram em 2016, quando Obama ainda era Presidente. Mas o que o Presidente diz é que objetivamente, ele tem favorecido a Federação Russa. Podemos fazer essa leitura benevolente. Mas o que eu ia dizer era, o Presidente podia ter mais informação do que nós, os comuns cidadãos, sobre as lealdades de Trump à Rússia. Não tem nenhumas. Não tem nenhumas porque o debate americano exprime. Do lado republicano, toda a gente diz que aquelas investigações foram politicamente motivadas. Do lado democrata, há a opinião a dizer que ele é um ativo russo. Mas, oficialmente, nunca se conseguiu demonstrar. Demonstrou-se muita coisa. Por exemplo, as ligações que a Rússia teve na campanha de 2016-2020 para conspurcar, respectivamente, Hillary Clinton e depois Joe Biden. Mas daí a dizer-se que o Presidente depois o Presidente Trump, age em concertação com os interesses de Putin e da Rússia, vai uma grande distância. E, portanto, o nosso Presidente interferiu no debate interno político que dura nos Estados Unidos e que irá continuar. Há uma leitura benevolente, quer dizer, ele objetivamente age daquela maneira, como quem diz, bem... São as ações e a consequência dessas ações. Por exemplo, eu, agora falando em nome pessoal, eu acho a política de Trump para a Rússia e para a Ucrânia, sobretudo nestes últimos meses, neste último ano, sectária, miúpe, ignorante. Mas não é por aí que nós temos imediatamente concluir que se há uma política daquele tipo, então ele tem que ser um ativo russo, que é o que o Presidente está a dizer. Soviético. Ou soviético, o Presidente português está a dizer. Por exemplo, o Presidente Lula, tal como o Presidente Trump, papagaia muito da propaganda russa de Putin a propósito da Ucrânia. Os comunistas portugueses, o Partido Comunista Português, papagaiam sistematicamente a propaganda de Putin sobre a invasão da Ucrânia.
Eu não acho que Lula ou que os comunistas portugueses sejam ativos. Sim, mas há uma proximidade de Lula com Putin, isso também sabemos. Muito bem, mas é que Marcelo Rebelo de Sousa, de um diz que é um grande democrata, do outro diz que é um ativo russo. Não esquecer que Marcelo considera Lula da Silva um grande democrata e até o condecorou no dia 25 de abril de 2023, a ele e à mulher dele, sem explicação nenhuma e sem nada que o justificasse, só porque lhe apeteceu. Mas claro, pago com o dinheiro dos portugueses. Portanto, eu só queria acrescentar mais aqui uma coisa. Muitas pessoas vão dizer, como disseram, que na verdade o presidente Marcelo estava a ser corajoso, porque falava sem papas na língua, dizia a verdade sobre Trump enquanto os outros têm medo de dizer a verdade. Por acaso, a atitude de Marcelo Rebelo de Sousa foi o contrário de uma atitude corajosa. Vou dizer porquê. Foi uma atitude cobarde. Cobarde porque fez uma coisa que os políticos fracos fazem na Europa. E que foi isto. Há muitos chefes de Estado e do Governo neste momento que estão a fazer figuras tristes em nome de um bem diplomático maior, que é este. Bajulam o presidente Trump, fazem elogios públicos, para tentar levá-lo e mobilizá-lo a fazer uma coisa que só Trump, com o poder dos Estados Unidos, pode fazer. Sim. Porque a Europa é demasiado fraca para resolver o problema na Ucrânia. Sim. É por essa razão que é ainda mais vergonhosa a declaração de Marcelo Rebelo de Sousa. Quando todos os líderes europeus estão a tentar arranjar uma solução para a Ucrânia, Marcelo vem deitar achas na fogueira só para ter uma imagem bonita. É mesmo uma atitude muito cobarde. Meloni, Macron, Merz, chanceler alemão, têm dito coisas sobre Trump, de grandes elogios, com um propósito. O secretário-geral da NATO também, como sabemos. O secretário-geral da NATO, mas com um propósito muito fixo, que é, percebendo que as características daquele homem egomaníaco são daquele calibre, então o que nós queremos, nós europeus, para o bem comum dos europeus, resolver o problema na Ucrânia, nós precisamos do poder dos Estados Unidos, que só ele politicamente pode mobilizar. O que é que Marcelo Rebelo de Sousa faz? Ele joga, como se diz no futebol, ele joga para a bancada, não é para marcar golo nenhum. Porquê? Porque ele não tem responsabilidade nenhuma. Portugal não conta para nada para isto. Não conta, sim. E ele nem sequer tem responsabilidade política externa em Portugal. Então o que é que ele fez? Ele foi à procura de uns pontinhos na popularidade. Porque é popular em Portugal dizer mal de Trump. A maioria do povo português, nunca fiz nenhuma sondagem, mas arriscaria que não gosta de Trump. E, portanto, dizer mal de Trump pode ser uma coisa muito popular. Mas ele está a atrair os esforços dos chefes de Estado e do governo europeus que não fazem aquelas figuras tristes porque gostam de fazer figuras tristes. Nem Meloni, nem Macron, nem Merkel. Têm que engolir em seco. Eles têm de engolir em seco em nome de um bem maior europeu. Ora, Marcelo age como um miúdo irresponsável que na escola faz o que quer, parte o que quer. Mas este período de fim de mandato também é aquela fase em que mas é que Marcelo Rebelo de Sousa tinha prevenido o país, e bem, que com as eleições, as últimas eleições legislativas, ele ia começar a sair de cena. Mas ele não sai de cena. São erros atrás de erros, como quem diz, vocês pensavam que se iam ver livros de mim, mas não se vão ver livros de mim até ao fim. Miguel, avancemos. Mas é para isto. Avancemos porque Gouveia Melo acusou o Presidente da República de comprometer a política externa portuguesa. Marcos Mendes também criticou, disse que foi uma frase infeliz, desnecessária e contraproducente. Foi menos duro do que Gouveia Melo. Como é que avalias a posição destes dois candidatos? Gouveia Melo esteve muito bem. Disse exatamente o que era preciso dizer sobre a posição do Estado português relativamente ao Presidente dos Estados Unidos, aos Estados Unidos, aos esforços que são necessários mobilizar de cooperação entre nós, europeus, e eles, e disse o que é que um Presidente da República deve fazer. Isso é importante. Como eu já tinha dito noutro vídeo, Gouveia Melo conseguiu ganhar muitos votos com esta atitude. Era mesmo isto que os portugueses queriam ouvir de um candidato a Presidente da República. Gouveia Melo está-se a candidatar a Presidente da República. Nós queremos saber como é que Gouveia Melo agiria no lugar de Marcelo Rebelo de Sousa. E ele explicou-nos como é que agiria. Faria ao contrário do que Marcelo Rebelo de Sousa disse. E, infelizmente para Marcos Mendes, e Marcos Mendes se leva a campanha toda até ao fim, vai-se dar muito mal. Os tempos não estão para tibiezas, nem fraquezas, nem indecisões, nem lealdades deste foro pessoal. Marcos Mendes foi muito mais hesitante. Nós não ficámos a saber o que é que Marcos Mendes teria feito. Ele refugiou-se atrás de estratagemas retóricos, a dizer o Governo já falou sobre isso, foi uma frase infeliz, mas quer dizer, não devemos valorizar muito, devemos desvalorizar, e depois disse uma coisa grave do ponto de vista da ética republicana. Ética republicana a sério, não é aquela que anda sempre nas bocas da esquerda, para a sua conveniência. Ele disse que queria ser o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa e, portanto, era deselegante falar sobre o seu desempenho. Isso é totalmente falso. Primeiro, é a obrigação dele criticar quando é criticável a ação do Presidente da República em funções. Outra coisa é quando Marcos Mendes, se for eleito, deixar de ser Presidente e depois andar a fazer críticas ao Presidente da República em funções. Isso é uma outra coisa. Ele, neste momento, é candidato e tem que prestar contas aos eleitores. Se os eleitores vão dizer, não prestas contas, então não voto em ti. Portanto, preferias que ele não tivesse sido tão cauteloso ou tão... Mas depois ele diz esta coisa da sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa. Ele não é sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa. Não é por aí que ele deve mais elegância ou menos elegância. Ele é candidato a um cargo republicano onde não há sucessões pessoais. Não há.
E, portanto, se Marcelo Rebelo de Sousa agiu mal como agiu, ele deveria ter feito o que Gouveia Mel disse. Marcos Mendes está tão desesperado por ficar com aquela base pequenina de apoio nuclear do PSD / Marcelo Rebelo de Sousa, que com estas hesitações arrisca-se a não conquistar o respeito da maior parte das pessoas que vão votar em janeiro. E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo, Marcelo Rebelo de Sousa sempre foi um menino mimado, que pensou que podia sempre fazer tudo sem nunca ser responsabilizado. Infelizmente, elegemo-lo para Presidente da República. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.